Nesse primeiro slide, ali eu faço uma pergunta, né? Como descobrir se existe um campo magnético no espaço? Então, a situação que você deve imaginar aí é um espaço qualquer e não existe ali o conhecimento se existe um campo magnético ou não. Para descobrir se tem um campo magnético, o que precisa ser feito? Tá? Imagine aqui, ó, aqui você tem uma câmera que já está sendo mostrado a situação, mas imagine que essa câmera aqui não dá para enxergar que tem um campo magnético. E o que a gente faz? Nós lançamos partículas dentro dessa câmera em todas as direções, em várias direções diferentes. Por quê? Porque as cargas elétricas em movimento, elas interagem com os campos magnéticos, e a forma de interação é através de uma força magnética. Então, se existir um campo magnético aqui dentro, a carga elétrica ela vai ser desviada. Então, quer dizer, a gente lança cargas, no caso, cargas de sinal positivo, cargas de sinal negativo, e se essas cargas forem, então, desviadas é porque existe um campo magnético. Aqui no caso, a figura mostra uma carga negativa, tá? Que ela sofre aqui um desvio, essa trajetória em pontilhado seria essa trajetória curvilínea que essa carga executa ao entrar nesse espaço aqui que eu estou chamando de câmera. A força magnética seria justamente a força responsável por mudar a trajetória dessa carga. Tá? Então a trajetória da carga é alterada por causa de uma força magnética. E como que nós fazemos para determinar a intensidade dessa força? Nós temos aqui um produto em que nós multiplicamos o valor da carga elétrica pela velocidade que a carga tem e a intensidade do campo magnético dentro dessa câmera. Mas ainda não é só isso. Nós devemos ainda multiplicar esse produto, então, QVB, pelo seno do ângulo que existe entre, no caso, o vetor campo magnético, que nós estudamos ontem, tá? Campo magnético foi o assunto da live de ontem, então, vetor campo magnético, e vetor velocidade. Então, olhando o ângulo entre os vetores, tá? Campo magnético e velocidade, então, conhecendo esse ângulo, nós multiplicamos pelo seno desse ângulo. Então, a força magnética sobre uma partícula, ou sobre uma partícula carregada, vai ser dada por Q vezes V, que é carga, V velocidade, B intensidade do campo, e seno do ângulo entre os vetores, campo e velocidade. Tudo bem? Olha só, aqui estão os termos da equação. Então, F de força, Q de quantidade de carga, V de velocidade, B de intensidade do campo magnético, e θ seria o ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético. Agora o negócio é o seguinte, nós estamos falando de força magnética, que é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial ela possui o quê? Módulo, direção e sentido. Então, essa equação que aqui eu coloco permite que seja determinado o módulo da força magnética. Mas como que nós determinamos, no caso aqui, a direção e o sentido? Então, olha só, nós temos para essa orientação, quando falamos em orientação, é determinar a direção e sentido. Nós usamos a regra da mão esquerda, tá? Regra da mão esquerda. E é fácil lembrar a regra da mão esquerda, tá? Porque no polegar nós temos a força. No indicador, que é o dedo que vem depois do polegar, nós temos aqui o campo. E no dedo médio, nós temos 5 dedinhos. Aquele dedo que fica exatamente no meio, que também ele é usado para fazer alguns gestos feios. Nós temos a velocidade. Mas, para lembrar facilmente isso aqui, olha só. Lembre-se, farei bom vestibular. Então, ó, farei bom vestibular. Beleza? Farei bom vestibular. Então, tá aí, ó. Farei bom vestibular, força, campo, velocidade. Observe que aqui, ó, na regra da mão esquerda, tem uma coisa muito importante. Esse vetor aqui representa o campo e aqui nós temos o vetor que representa a velocidade. Nós vimos ali pela equação da força que pode existir um ângulo qualquer entre campo e velocidade. Mas uma coisa essencial, os vetores campo e velocidade sempre pertencem ao mesmo plano. E o vetor força está sempre perpendicular a este plano. Então, ó, repetindo,
Os vetores campo e velocidade sempre estão no mesmo plano e o vetor força sempre perpendicular a esse plano. Tudo bem? Então, guarda bem essa informação. Então, quando nós aplicamos a regra da mão esquerda, tem um detalhe muito importante que precisa ser considerado que eu vou mostrar aqui. Olha só. Então, nós temos aqui a mão esquerda. Observe que quando nós fazemos a aplicação da regra e a carga que nós estamos considerando uma carga positiva, exatamente o que é obtido pela regra, tá? Então, a direção e o sentido mostrado pela regra é o que vale. Mas, observe aqui, quando nós temos uma carga negativa, tá? Quando nós temos uma carga negativa, o que acontece? Sempre a força que a gente obtém pela regra tem sentido, a verdadeira força tem sentido oposto. Então, imagine, eu estou analisando força magnética sobre uma carga negativa, aí eu aplico a regra da mão esquerda e tá, o que aconteceu? Fica o meu polegar para cima, certo? Mas a carga é negativa, então logo o polegar representa a força, e a força está para cima. Qual é o real sentido da força? Para baixo, porque a carga é negativa. Tudo bem? Então, guarde bem essa informação, tá? Então, nós vimos aqui que para determinar a direção e o sentido da força magnética, nós precisamos utilizar aí a regra da mão esquerda, tudo bem? Agora vamos ver aqui alguns casos importantes. Então, o primeiro caso está aqui, ó. Ângulo entre os vetores velocidade e campo. Nós vamos considerar casos, tá, do ângulo formado entre os vetores velocidade e campo. Então, a primeira ideia é, se nós temos o campo e a velocidade, pode ser um ângulo de 0 graus, o que significa que são paralelos ou antiparalelos. Independente de 0 ou 180, quando a gente joga na equação, seno de 0 ou seno de 180 vale 0. E 0 multiplicado pela carga, pela velocidade e pelo campo, tá? Porque a carga existe, essa carga tem uma certa velocidade, existe um campo, só que o detalhe é que velocidade e campo são paralelos ou antiparalelos, o que faz com que o seno seja 0, mas a carga vai atravessar o campo sem sofrer nenhuma força magnética. Então, força igual a 0 sobre a carga. Tudo bem? Então, é o primeiro caso, guarde bem, para velocidade e campo paralelos ou antiparalelos, a força é nula. A carga atravessa o campo sem sofrer desvio. Agora, segundo caso, seria a carga perpendicular ao campo. Perpendicular tem que ser um ângulo de 90 graus. Então, observe que se o ângulo é de 90 graus, nós teremos equação da força, velocidade, né, carga, que multiplica a velocidade, que multiplica a intensidade do campo, vezes o seno do ângulo de 90 graus. Mas o seno de 90 daqui, ó, vale 1. Com isso, o que nós temos? Que essa força, gente, ela é máxima. Por quê? Porque 1 é o maior valor que nós temos possível para o seno. O maior valor de seno é 1. Então, nesse caso, a força é máxima e ela vai ser dada apenas por Q, que é a carga, vezes V, a velocidade, vezes B, que é o campo, ou intensidade de campo magnético. Então, não se esqueça que sempre que o ângulo for 90 graus, nós temos a força máxima. Bom, aqui, agora nós precisamos ainda ter uma consideração a respeito desse ângulo 90 graus. O que acontece, gente, é que quando a carga entra numa região de campo, tá, de campo magnético, e ela faz 90 graus com o campo magnético, o que acontece? Essa carga, então, ela começa a executar um movimento circular uniforme, um MCU. E a força magnética, ela aponta radialmente para dentro, tá? Então, a força magnética, ela acaba sendo radial, e essa força magnética, ela tem o papel de força resultante centrípeta. Então, veja, que é uma coisa muito importante que não pode ser esquecida de forma alguma. Toda carga que penetra numa região de campo magnético em que a orientação da velocidade faz 90 graus com a orientação do campo, a força magnética sobre essa carga é máxima e ela passa a descrever um movimento circular uniforme, tá? Aqui nós temos, então, uma ideia muito importante que precisa ser assimilada, é que a força magnética, ela, de forma alguma,
Veja, ela de forma alguma ela tem a capacidade de mudar o valor da velocidade com que a carga se movimenta, tá? Então, a força magnética, ela não produz aceleração tangencial. Muito importante isso, a força magnética não produz aceleração tangencial. A carga não pode mudar o valor da velocidade por causa de uma força magnética. Mas a força magnética tem o poder de mudar o quê? A orientação do vetor velocidade. Isso significa mudar a trajetória sem mudar o valor da velocidade, tá? Então isso que seria muito importante a respeito da força magnética. Muda a orientação da velocidade, mas não muda o valor da velocidade. Uma carga, quando penetra com o seu vetor velocidade, fazendo 90 graus, com o campo magnético, sempre nós teremos um movimento circular uniforme para essa carga. Tudo bem? Então, olha só, gente. Vamos em frente. Nós vimos que quando é paralelo ou antiparalelo, a força é nula. Quando é 90 graus, força é máxima. E isso resulta de um MCU. E quando nós tivermos... aliás, antes disso, tá? Antes disso. Como nós comentamos, nós temos um movimento circular uniforme, tá? Então, se o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo for 90 graus, nós temos um movimento circular uniforme e nós podemos calcular aqui, no caso, o raio do MCU. O raio do MCU, isso aqui no curso do Physics in Box eu faço a dedução, eu mostro como que se chega nessa equação aqui, tá? Eu mostro como chegar nessa equação. Mas aqui, a live, nós temos um tempo um pouquinho curto para trabalhar esse conceito. E no Enem, por exemplo, você não vai precisar deduzir, tá? Você não vai precisar deduzir essa equação. Se houver necessidade, você vai usar ela pronta, mas muitas vezes no Enem não é cobrado nem esse tipo de cálculo. E sim a percepção de que, observe aqui, ó, o raio da trajetória ele é igual a massa vezes velocidade, dividido por carga que multiplica o campo. Ou seja, quanto maior a velocidade, velocidade é diretamente proporcional. Quanto maior a velocidade, maior o raio da trajetória. Quanto mais lenta essa carga estiver, menor a velocidade, menor o raio da trajetória. Quanto mais pesada a carga, maior o raio da trajetória. Quanto mais leve a carga, menor o raio da trajetória. Quanto a carga? Quanto maior o valor da carga, menor o raio. Quanto menor o valor da carga, maior o raio. E com o campo a mesma coisa. Campo mais intenso, menor o raio. Campo menos intenso, maior o raio. Então, isso sim seria o mais importante da compreensão, mas aqui é fácil. Massa vezes velocidade, esse produto diretamente proporcional. Carga vezes campo, inversamente proporcional ao raio. E também, uma vez que isso aqui é um movimento circular uniforme, cada volta é dada gastando-se o mesmo tempo. Então, nós temos aqui um cálculo que pode ser feito de período do movimento circular da partícula. Esse período do movimento circular, então, é dado pela seguinte expressão. O período é 2π vezes m. Professor, de onde surge essa equação? Não se preocupe de onde surge, tá? Isso aqui, ela é a mesma coisa, você não precisa deduzir uma equação dessas aí para o Enem, mas é bom entender algumas coisinhas como, observe que quanto maior a massa dessa carga, mais tempo essa carga demora para dar uma volta completa, e também observe que o produto Q vezes B, quanto maior o produto Q vezes B, menor é o período. E quanto menor o produto Q vezes B, maior é o período, tá? Então, essa equação permite fazer o cálculo do tempo gasto para a partícula executar um MCU quando o seu vetor velocidade é perpendicular ao vetor campo. E agora, finalmente, olha só o que acontece quando a partícula ela entra num ângulo qualquer em relação ao campo. Então, ela é oblíqua, tá? Observe que o vetor velocidade forma um ângulo θ aqui com o campo magnético. E para a gente calcular o módulo da força magnética, nós vamos fazer carga, que é Q, vezes velocidade, vezes a intensidade do campo, seno do ângulo. Tá, mas essa equação não foi a que você apresentou lá, professor? Exatamente, foi
equação que eu apresentei para a força magnética. Isso para um ângulo qualquer, né? Agora veja uma coisa. Quanto a trajetória do movimento tem uma coisa interessante. Quando nós pegamos a velocidade, que é oblíqua em relação ao campo, nós podemos decompor a velocidade de dois modos. Nós podemos ter uma componente Vy para a velocidade. Essa componente Vy ela fica perpendicular ao campo. E nós podemos ter uma componente Vx com a velocidade. Gente, observa agora o seguinte. Se Vx é paralelo ao campo, então essa velocidade Vx aqui, o movimento dessa partícula não pode ser alterado, tá? Porque não temos força magnética por causa da componente Vx. Mas Vy está perpendicular ao campo. E se Vy fica perpendicular ao campo, o ângulo entre Vy e o campo é 90 graus. Então nós temos que ter um MCU entre essa direção da velocidade Vy e o campo, resultando num MCU. Tá? Só que a hora que eu combino um MCU que ocorre aqui num plano perpendicular, tá? Ao plano que contém aqui o campo B. Mas eu tenho também um movimento que precisa, juntamente com o MCU, ocorrer na mesma direção que nós temos o campo magnético B. Então, observe que nós passamos a ter um movimento helicoidal. Tá? Um movimento helicoidal. Ah, professor, quer dizer que sempre que a partícula entrar num ângulo qualquer, que não seja 90 graus, não seja 0, não seja 180, né, não seja 270 graus, essa partícula ela vai fazer um movimento helicoidal, ela vai fazer porque cai, né, em qualquer ângulo que não seja aí 0 graus, 180 graus, 90 graus ou 270 graus. Para qualquer ângulo desses, teremos um movimento o quê? Helicoidal. Tudo bem? Agora o negócio é o seguinte, o que nós precisamos fazer a respeito de cargas elétricas? Exercícios. Porém, antes disso eu vou mostrar aqui força magnética sobre fio condutor. Então aqui eu tenho, tá? Esse título, força magnética sobre fios, e aqui eu tenho um campo magnético. Eu tenho um campo magnético e um fio colocado dentro desse campo magnético. Aí, gente, presta atenção no seguinte. Quando nós temos uma corrente elétrica num condutor, nós não podemos esquecer que corrente elétrica são cargas em movimento ao longo do tempo. Então, significa que nós temos cargas em movimento dentro de um campo o quê? Magnético. E com isso, tá? Por ser cargas se movimentando dentro de um campo, nós temos uma força que age sobre o fio condutor. Como que nós, no caso, determinamos aí um módulo, a direção e sentido da força sobre um fio condutor de eletricidade, um fio condutor de cargas? Então, observe que a força magnética ela vai ser dada por I, que é a intensidade de corrente que passa no fio, vezes L, que é o comprimento do condutor, tá? Dentro da região de campo. Então, o comprimento do condutor dentro da região de campo. B, intensidade do campo magnético. E seno de θ, que é o ângulo entre, no caso, a direção do campo e da corrente elétrica, porque apesar de não ser grandeza vetorial, corrente elétrica possui o quê? Possui direção e sentido. Então, nós consideramos aqui seno do ângulo entre a corrente e o campo, nessa expressão da força. E para determinar, no caso, a direção e o sentido, novamente a regra da mão esquerda, só que agora um pouquinho facilitada, porque a corrente elétrica é só de carga negativa, então o que nós vamos ter aqui? Ó? Força no polegar, B, tá? B, campo magnético, e aqui o dedo médio, corrente elétrica, representado por I. Então, força no polegar, na mão esquerda, hein? Cuidado para não confundir com a mão direita, na mão esquerda, força no polegar, o campo que é o dedo indicador, tá? Dedo indicador, campo magnético B, e no dedo médio I, corrente elétrica, tá? E corrente elétrica. E para você memorizar também facilmente aqui essa regra na mão esquerda, eu havia falado para você, né? Fiz bom, farei bom vestibular para carga e para campo. Você pode manter até a
a mesma frasezinha para lembrar, né? Farei bom vestibular, ou se você gastou o seu tempo aqui estudando Física em Box, pode pensar, fiz bom investimento, né? O I de corrente elétrica agora troca por investimento. Se quiser lembrar das duas, você pode pensar assim, fiz bom investimento, farei bom vestibular, né? Fiz força, bom campo, investimento corrente, e lá para partículas, farei força, bom campo, vestibular velocidade. Beleza? Então tá aí a regra da mão esquerda para ser aplicada, tá? Para ser aplicada nos probleminhas que quer saber qual é a orientação da força magnética sobre fios condutores que estão dentro de região de campo. Bom, agora observe que fica fácil, uma vez que a gente analisou para carga, analisar para fio condutor, fica tranquilo. O que eu tenho aqui? Vamos analisar a intensidade da força conforme o ângulo entre o vetor campo elétrico e a velocidade. Então aqui, se você olhar o que nós temos, o fio está aqui paralelo ao campo, logo a corrente, ela também, nesse caso aqui, pelo sentido que eu desenhei para a corrente, ela está o quê? Antiparalela. Mas, seja a corrente paralela ou antiparalela, os ângulos seriam 0 e ou 180 graus. Quando nós substituímos no seno de 0 é 0, ou seno de 180 é 0, 0 multiplicado por qualquer valor será sempre 0. Então, se o fio for paralelo ao campo magnético, a força sobre esse fio condutor é nula, não a força sobre o fio condutor, tá? E aqui, se a corrente e o campo, tá, fizerem um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, são perpendiculares, como você vê aqui, ó, o condutor está aqui em azul escuro, o que ele é? Perpendicular ao campo. Então, o que nós temos? Nós temos aqui a força máxima sobre o fio condutor. Por quê? Porque a força será a corrente elétrica vezes o comprimento do condutor, vezes a intensidade do campo, vezes seno perpendicular e seno de 90. Só que seno de 90 é 1. Conclusão, a força máxima, quando para todo, tá? Para todo ângulo de 90 graus entre a corrente e o campo, a força é máxima. E ela é dada pelo produto corrente vezes comprimento vezes intensidade do campo. Observe aqui que a força está sendo mostrada como sendo o quê? Perpendicular ao plano que contém a corrente elétrica e o campo. Note que a corrente elétrica e o campo estão no plano da tela, tá? Estão no plano da tela. E se nós aplicarmos a regra da mão esquerda, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, você está segurando o celular aí com a mão direita, se você tiver com o celular, se você estiver vendo pelo computador, mais fácil ainda que ele está parado na sua frente, a tela, né? Mas, na mão esquerda, o que você faz? Aponta para o teto com o dedo indicador, certo? Aponta para o teto com o dedo indicador. Agora, com o dedo médio, que é a corrente elétrica, aponta aí, nesse caso, para mim, seria apontar para o lado direito. E agora estica o polegar. Se você fizer isso, o que acontece? O polegar aponta para o seu nariz. Então, significa que ele vem da tela para o seu nariz. Nós temos aqui a representação de um vetor força que sai do plano. Então, bolinha com pontinho dentro sai do plano. Se a força tivesse entrando no plano, seria bolinha com xizinho. Tudo bem? Então, tá aí a representação. Agora, o negócio é o seguinte, gente. Além disso, nós precisamos considerar a situação quando nós temos dois fios condutores que são paralelos entre si. Dois fios condutores percorridos por corrente elétrica paralelos entre si, o que acontece é que eles geram mutuamente um campo em que esses condutores interagem com o campo, no caso, um condutor interage com o campo gerado pelo outro condutor. Então, isso é muito importante, essa compreensão, tá? A corrente elétrica que passa em um condutor interage com o campo magnético criado pelo outro condutor, tá? Então, seria assim, a corrente 1 interage com o campo magnético criado pelo fio 2. E a corrente 2 interage com o campo magnético criado pelo fio 1. Quando as correntes são de mesmo sentido, porque os fios estão sempre paralelos, tá? Os fios estão sempre paralelos.
Quando as correntes estão no mesmo sentido, a força é de atração, tá? Então, condutores com corrente no mesmo sentido, a força é de atração. Como que nós determinamos a força entre dois condutores? Aqui eu estou pulando a dedução dessa equação de força, tá? Estou pulando a dedução dessa equação de força. Quando nós temos mais tempo, que é o que acontece, por exemplo, lá no curso do Physics in Box, que eu pego essa aula, eu mostro a dedução mesmo, de onde que sai, faço uma discussão mais profunda sobre isso aqui. Nesse caso aqui, eu já apresento a equação pronta, tá? Você precisa saber que dois condutores paralelos percorridos por corrente, quando as correntes estão no mesmo sentido, existe uma força de atração, e essa força é dada por constante de permeabilidade, que é μ0, comprimento dos condutores, corrente elétrica I do primeiro condutor, corrente elétrica I do segundo condutor, dividido por 2πd. Observe na imagem que D é a distância que separa os dois condutores paralelos. Agora, observe aqui também no desenho de baixo, que quando as correntes são antiparalelas, observe que aqui I1 tem um sentido e 2 tem sentido oposto. Se as correntes forem antiparalelas, tá? A força passa a ser o quê? De repulsão entre os condutores, mas a equação que nós usamos para calcular a intensidade da força aqui é, no caso, a mesma equação que eu apresentei na tela anterior. Observe que nós temos aqui um par ação-reação. Forças aplicadas em corpos diferentes, com sentidos opostos e mesma intensidade. Então, forças aplicadas à distância, em corpos diferentes, com mesma intensidade e sentidos opostos. E aqui, então, você consegue determinar, através dessa expressão, a intensidade dessa força. Força igual a constante, comprimento dos condutores, corrente em um condutor, corrente no outro, dividido por 2π vezes d, que é a distância entre os condutores. Certo? E correntes paralelas, a força é sempre de atração. Correntes antiparalelas, a força é de repulsão. Tudo bem? Então, no primeiro exercício, nós temos aqui o seguinte. O fragmento do texto 3 era aquele redemoinho, pode nos levar a pensar na alteração para circular do movimento retilíneo de uma partícula carregada que entra perpendicularmente em um campo magnético uniforme. A presença de outros campos pode evitar esse movimento circular. Considere que uma partícula de massa 3 vezes 10 a menos 3 kg e carga positiva de 510 a menos 4 kg se deslocando horizontalmente para a direita com uma velocidade de 100 metros por segundo, sob a ação de 3 campos uniformes, um campo elétrico de 200 N por coulomb verticalmente para cima, um campo gravitacional verticalmente para baixo e um campo magnético. Para que a partícula permaneça se movendo num movimento retilíneo uniforme, o campo magnético deve ser. Tá? Daí nós temos ali as alternativas. Então o negócio é o seguinte. Deixa eu pegar aqui a minha mesinha para que nós possamos desenvolver aí o raciocínio. Tá? Então, está aqui a mesinha já. Vamos lá, pegar a caneta também. Olha só. Tá? Então, considere aqui a partícula citada. Essa partícula é uma partícula positiva. Então, está aqui. Essa aqui é a nossa partícula. E ela está aqui se movimentando com velocidade v. Segundo o texto, existe um campo elétrico. Eu vou representar ele aqui. E ele é vertical para cima. Vamos localizar onde está colocada essa informação. Campo elétrico verticalmente para cima. Ó. Verticalmente para cima, campo elétrico. Então, representando aqui em vermelho, eu tenho aqui, ó, verticalmente para cima, campo elétrico. Nessa mesma região, campo gravitacional, ó, o gravitacional verticalmente para baixo. Então, eu tenho aqui um campo gravitacional que é para baixo. E a carga está sujeita a esses dois campos. Bom, essa carga elétrica aqui, preste muita atenção agora, quando ela interage com o campo elétrico, a interação com o campo elétrico
Não importa se a carga está em movimento ou em repouso. Simplesmente a força é um produto do campo vezes a carga. E essa carga vai ser empurrada no sentido do campo. No caso, a força elétrica ela é capaz de alterar a velocidade de uma carga, tá? A magnética, eu já comentei aí na live que não consegue mudar o vetor, o valor da velocidade, só a trajetória. A força elétrica ela é capaz de mudar a trajetória e o valor. Então, a aceleração que ela provoca é tangencial. Tá? Então é o seguinte, ó, tem aqui ó, campo elétrico para cima, vai ter uma força empurrando para cima. Força elétrica. Aí o que eu tenho? Eu tenho aceleração da gravidade para baixo. Se essa carga, tá? Ela tem uma massa, então a massa interage com o campo gravitacional de forma que nós vamos ter aqui uma força-peso. Gente, agora observe. Nós aqui temos condições de determinar quanto que vale a força elétrica e força-peso. Então, a força elétrica é o quê? A força elétrica é um produto da carga, no caso, vezes o campo. E essa força elétrica, a intensidade é a carga 510 a menos 4 e o campo. O campo é de 200. Então, 200. Observe que a força elétrica ela terá qual a intensidade? Quando eu multiplico 5 vezes 200, eu tenho 1.000. 1.000 vezes 10 a menos 4, isso aqui dá 0,1 newton. Então tá aí, ó. Essa é a intensidade da força elétrica. Agora, quanto que vale o peso? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Peso, então, é qual a massa? 310 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Quando eu multiplico 10 vezes 10 a menos 3, fica 10 a menos 2. Quer dizer, o peso é 0,03 newtons. Tá? Por falta de espaço, vamos para uma nova tela. Vamos para uma nova tela. Então, quero que você compreenda aqui o seguinte, olha só. Eu tenho aqui a partícula positiva com carga Q, com massa M, que se movimenta horizontalmente com velocidade v, que está sujeito a uma força vertical para cima, que é uma força elétrica, tá? Que está sujeito a uma força peso, que é uma força gravitacional. É isso que nós obtivemos. E agora presta atenção no seguinte. Nós já vimos aí que, no caso, a força elétrica vale 0,1 newton. E acabamos de ver que a força-peso vale 0,03 newtons. Elas não são iguais. Isso significa que a força elétrica sendo maior que a força-peso, essa partícula seria desviada para cima. Teria aqui ó, um movimento assim. Mas é isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Nós queremos que ela faça a linha reta. Então, gente, é aqui que eu quero que você perceba. Existe uma força magnética para baixo. E a gente tem que saber quanto que vale essa força magnética. Para que ocorra um equilíbrio de forças para baixo e para cima. Mas observe que aqui é fácil de ver que a força magnética, então, ela é a diferença entre a força elétrica e o peso. E a força magnética, então, ela é 0,1 menos 0,03. E essa força magnética é 0,07 newtons. Agora que eu sei a intensidade da força magnética, observe que o problema, o que ele pede? Ele pede para a gente descobrir o campo, a intensidade do campo. Isso aqui o que é? Nada mais é do que força sobre uma carga. Então, força sobre uma partícula será dada por F igual a V, Q, B, seno do ângulo θ, que é o ângulo entre a velocidade e o campo. Observe, aqui ó, você vai aplicar agora a regra, tá? A regra da mão esquerda. Então,
Observe que como força, tá? Isso aqui é uma partícula positiva. Como força magnética está para baixo, você vai apontar para baixo aqui o polegar. Ó, força no polegar. Aponta o polegar para baixo. A velocidade está aqui nesse dedo, que é o dedo médio. O que você tem que fazer? Tá? Você tem que apontar o dedo médio para o seu lado direito, polegar para baixo e estique o dedo indicador. Você vai perceber que o dedo indicador aponta para o seu nariz. Significa que essa partícula é empurrada, no caso o campo magnético, ele vem da tela para o seu nariz. É um campo magnético que eu vou representar assim, galera, ó. Campo magnético, aí, ó, saindo do plano, tá? Saindo do plano. Para calcular aqui, então, nós temos força, 0,07. Velocidade, não me recordo. Deixa eu olhar aqui qual é a velocidade. 100 metros por segundo e a carga 5, 10 a menos 4. Então, peraí, ó. Velocidade 100, a carga 5, 10 na menos 4. Também não me recordo a intensidade do campo. Deixa eu pegar aqui a intensidade do campo, campo magnético. Ah, não, Tá louco, né, professor? Tá pirado. O campo magnético é o que a gente pretende. E aqui observe que campo é perpendicular à velocidade. Porque ambos são horizontais, só que um tá no plano. Os dois são horizontais, tá? Um tá para a direita e o outro tá aqui, vindo no sentido de sair do plano. Então, aqui vai dar 1, porque seno de 90 graus é 1. Nesse caso aqui, o que eu tenho? 0,07. E quando eu multiplico 100 vezes 10 a menos 4, eu fico com 10 a menos 2. 5, 10 a menos 2 é 0,05, que passa dividindo. Isso aqui é igual a B. Intensidade do campo magnético. Quando eu divido 0,07 por 0,05, eu tenho 1,4 Tesla. Tá? 1,4 Tesla. Voltemos nas alternativas. Das alternativas, então, a gente percebe aqui 1,4 Tesla na direção do campo gravitacional. O campo não pode estar na direção do campo gravitacional, tá? O campo está numa direção perpendicular ao campo gravitacional. Observe aqui no nosso desenho. Campo gravitacional. Opa, pode ser nesse aqui, perdão. Campo gravitacional está aqui para baixo. E deixa eu desenhar aqui o campo magnético. A gente descobriu que ele era saindo do plano. Então, ó, isso aqui está para baixo. Isso aqui é horizontal saindo do plano. Então, a resposta correta, letra D. E está aí resolvida a nossa primeira questão, portanto. Nessa segunda questão, o que nós temos? 3 fios longos, retilíneos e paralelos, indicados pelas letras A, B e C, são percorridos pelas correntes elétricas IA, IB e C, conforme mostra a figura. Assinale a alternativa correta, que indica a razão entre IA, então nós queremos a razão entre IA e IB, para que a resultante da força magnética no fio C, exercidas pelos fios A e B, seja nula. Então, o fio C, ele não pode ficar sujeito a uma força magnética. E o que a gente aprendeu já nessa live? Que fios condutores paralelos, percorridos por corrente elétrica, exercem forças entre si. Então, vamos fazer aqui os pares, ó, em vermelho. IA e C, sentidos opostos. Nós temos aqui uma força, então, vou representar aqui, ó, uma força contrária, uma força de repulsão. Essa força aqui é a força FAC. Força de repulsão. Agora observe que nós temos IC e IB. São correntes o quê? Contrárias também, então a força de repulsão. Vou representar uma outra cor. Ó, a força entre IC e IB é uma força de repulsão, então nós temos aqui. Eu tenho a força, essa aqui é a força CB e força CB. Mas agora note que se eu pego esse condutor aqui, ó, se eu pego esse condutor aqui, que é o fio percorrido pela corrente IC. Aí, o que eu vi? Que eu tenho nesse condutor uma força exercida pelo A. Força que A faz em C para baixo. Eu tenho uma força que C
né? Na verdade que B faz em C para cima. Então, FBC para cima. FCB e FBC têm o mesmo valor, tá? Então, FBC para cima. Gente, o que ele quer? Ele quer que a força sobre o fio seja o quê? Nula. E qual o único modo da força ser nula? Se esses dois caras forem iguais, porque eles são opostos entre si, são dois vetores contrários. Então, se forem iguais, a força é nula. Nesse caso, eu concluo, então, que a força que B faz em C tem que ser igual à força que A faz em C. Mas como que é a equação da força entre dois fios condutores? Está aqui, ó. μL, 1 e 2 sobre 2πd. Então, vamos escrever, vamos escrever aqui. Então, eu vou ficar com μL, todos os três com o mesmo comprimento. Aqui, ó, IB, IC, sobre 2π. E a distância entre B e C, dá para ver aqui que vale 2x. É pequenininho, mas vale 2x, tá? 2x. Isso aqui é igual FAC, μ, mesmo comprimento L, IA, IC, 2π, condutores A e C, olha a distância, apenas x. O que dá para simplificar? Tudo que for igual. μ com μ cai fora, L com L cai fora, 2π com 2π cai fora, x e x cai fora, e C com IC cai fora. E B só tem ele no lado esquerdo, e A só tem IA no lado direito, e só tem esse 2 aqui no lado esquerdo. Observe, gente, que nós queremos o quê? Nós queremos a razão IA sobre B. IA está no lado direito. Então, eu vou escrever assim, ó. No lado esquerdo fica 1 sobre 2, igual a IA, que está aqui no lado direito, e o IB, que está no lado esquerdo, vem dividir. E está aqui a nossa resposta. A razão entre as correntes é meio. IA dividido por IB é igual a meio. Resposta correta, letra A. Terceira questão. A figura esquematiza a simulação de um seletor de partículas carregadas. Nessa simulação, uma bolinha de massa igual a 4 gramas, tendo carga elétrica de 16 milicoulombs, move-se em linha reta em um plano horizontal no sentido de R para S. Tá? Aqui está R e aqui está S. De R para S. Com velocidade constante de 1 metro por segundo. Ao passar pelo ponto R, a bolinha penetra numa região que existe um campo magnético uniforme B de intensidade 25 Tesla. Direção perpendicular ao plano horizontal e cujo sentido está representado no esquema. Um coletor C que irá recolher a bolinha deve ser posicionado na intersecção do plano horizontal com a parede vertical. Sobre a localização do coletor C, a alternativa correta é. Galera, então olha só. Aqui nós temos a chamada parede vertical, nós temos a interseção desse plano horizontal e aqui nós temos as linhas de campo, que são verticais para cima, e essa bolinha, isso aqui é um desenho em perspectiva, que ela vai atravessar essa região aqui com velocidade v. Note que velocidade e campo são perpendiculares entre si. Vamos agora determinar, quando ela entrar nessa região, para onde estará a orientação da força que age sobre a bolinha. Como que você vai fazer isso? Dedo indicador aponte para cima. Aponta para o teto. Velocidade, ó. Velocidade. Não esqueça, isso aqui é a regra da mão esquerda. Essa carga é positiva, então o que a regra mostrar está certo. Então, ó, indicador do campo para cima. O dedo médio da velocidade aponte para o seu lado direito. Tá? Aponte para o lado direito. E daí, o que vai acontecer? Só precisamos agora esticar o polegar, certo? Então, esticando o polegar. E aí, o que acontece? Tá? Nós temos para cá a esquerda, para cá a direita. Né? Então, ó, aqui é o lado esquerdo, desse ponto S, aqui é o lado direito. E o que acontece? Essa partícula é desviada aqui, ó, para o lado direito.
Então, você precisa fazer a regra, senão você não consegue enxergar isso aí. Ponha o seu dedo indicador para cima, ponha aí o dedo médio apontando para o lado direito e veja que o polegar, a hora que você esticar, vai apontar para você, que seria o lado direito. Essa partícula vai fazer isso aqui, ó. E ela vai bater nesse ponto aqui da parede e aqui tem que estar o coletor, tá? Então, atenção. Observe que nós vamos tratar um pouquinho melhor, porque o que a gente quer saber, pessoal, é isso aqui, ó. Quanto vale essa distância aqui, ó? Quanto vale essa distância? É isso que a gente tem que descobrir, tá? Então, eu tenho um desenho que ele mostra isso aqui, tá? Primeira coisa que você precisa compreender. Qual é o ângulo entre a velocidade e o campo? 90 graus. 90 graus, qual é o movimento que essa partícula tem que fazer a partir da hora que ela entra aqui? Um MCU, tá? Um MCU. Então ela vai fazer aqui parte desse MCU porque ela vai bater na parede. Ela não consegue completar esse MCU. Mas então ela faz uma trajetória curvilínea. Ela vem para o lado direito. Quer dizer, os que falam que vai para o lado esquerdo, já descartamos. Então ou será 40 centímetros à direita ou 20 centímetros à direita. Tá? A gente precisa descobrir essa distância D, que só pode ser essas duas alternativas. Então, atenção, aqui eu tenho um desenho que mostra, tá? Aliás, no desenho agora que eu percebi, eu coloquei aqui como se fosse para a esquerda, mas a linha de raciocínio não muda, tá? Observa o seguinte, aqui eu já coloquei que o raio é de 1 metro. Mas por que o raio é de 1 metro? Nós vamos ter que fazer essa conta. Então, veja, força magnética que vai atuar sobre essa partícula, ela vai ser desviada fazendo essa curva. Essa força é dada por Q, V, B, seno de 90 graus. Tá? Essa força, então, será dada por Q. O valor dessa carga, 16 milicoulombs. Então, 16 vezes 10 a menos 3. Velocidade está aqui, 1 metro por segundo, intensidade do campo 0,25. Então, velocidade 1, intensidade do campo 0,25, seno de 90 dá 1. Observe que 16 vezes 0,25 dá 4. A força é 4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Então tá aí, achei a força que age sobre a partícula. Agora, gente, essa força que age sobre essa partícula, ela é constante. Só que para cada ponto que essa partícula, à medida que ela vai se movimentando, em cada ponto, essa força aqui ela muda de orientação. E ela aponta sempre para o centro, lá para o ponto C. Tá? E se ela aponta para o centro, ela é uma força o quê? Centrípeta. Então essa força magnética faz papel de centrípeta. E a força centrípeta ela é dada pelo quê? Por massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então essa força é 4 10 a menos 3, porque a força magnética está fazendo papel de força centrípeta. Tá? Então aqui, ó, essa força é a força centrípeta. A massa, observe que ela vale 4 gramas, tem que colocar em quilogramas. 4 gramas é o quê? 4 vezes 10 a menos 3 quilogramas, sistema internacional. Então, 4 vezes 10 a menos 3. Velocidade 1 ao quadrado, dividido pelo raio. Note, gente, que aqui, 4 10 a menos 3 no lado esquerdo, 4 10 a menos 3 no lado direito, pode cancelar. Jogo o raio para o lado esquerdo, 1 ao quadrado é 1. Eu descubro que o raio vale 1 metro. Tá? Então, o raio vale 1 metro, que é o que você vê aqui, ó. Essa trajetória circular tem raio de 1 metro. Agora observe que, se eu tenho aqui 1 metro e aqui eu tenho 1 metro, né? Porque bem no ponto que ele intercepta, ó, faz parte da circunferência. E do centro da circunferência a qualquer um dos pontos eu tenho 1 metro. Então eu tenho 1 metro para cá, 1 metro para cá. E observe que fechando esse triângulo que eu vou pintar aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Estou pintando o triângulo. Tá? Estou pintando esse triângulo. Então eu sei que esse triângulo mede o quê? Ó, 1 metro
Essa medida aqui, ó, desse lado é 0,8. Isso aqui, tá? Eu preciso descobrir quanto que vale. Tá? Eu preciso descobrir quanto que vale essa medida x. O nosso d é esse pedacinho, nesse caso aqui, ó, porque a partícula entra por aqui, ela é desviada. Então, o d que nós procuramos é esse pedacinho. Mas, não sei se você notou, nós temos condições de determinar o valor de x. Para determinar x, o que, que nós temos? No triângulo retângulo, x ao quadrado, tá? Que é um lado, mais 0,8 ao quadrado, é igual à hipotenusa, que é 1 ao quadrado. X ao quadrado, deixa eu separar aqui, vamos deixar um pouquinho mais longe. X ao quadrado é igual, 1 ao quadrado, que é 1, 0,8 passa para o lado direito, 0,8 ao quadrado, 0,64. X igual a raiz de 0,36. X igual a 0,6. Nesse caso, metros. Descobri o valor de x. Mas, agora, né, ó, vou colocar aqui finalmente. Finalmente. Observe que d, que é a distância que eu quero, é 1 menos x. d, então, é 1 menos 0,6. Conclusão, d é igual a 0,4 metros. E 0,4 metros o que, que é? 40 centímetros. Então, se nós voltarmos aqui nas alternativas, observe que 40 centímetros, à direita, né, a gente tinha comentado aqui que era a direita, do ponto S. Está aqui respondido, ó. Letra B para essa questão, beleza? Questão da PUC de São Paulo. 2 longos fios metálicos, retilíneos e flexíveis, são inicialmente dispostos conforme indica a figura 1 e localizados numa região do espaço onde há a presença de um intenso campo magnético constante e perpendicular ao plano da folha, tá? Então, o campo magnético ele é perpendicular ao plano da folha. Quando os fios são percorridos por corrente elétrica de mesma intensidade, verificam-se as deformações indicadas na figura 2. Para que isso seja possível, o sentido do campo magnético e da corrente elétrica em cada fio deve ser. Gente, então presta atenção no seguinte. Você tem aqui na figura 1 os 2 fios, quando eles ainda não estão sendo percorridos por corrente elétrica, mas quando a corrente elétrica passa, olha a deflexão que eles sofrem. Observe que aqui, para que o fio sofra deflexão aqui, ó, para o lado esquerdo, é porque a força está agindo desse modo aqui, ó, empurrando o fio para o lado esquerdo. E no caso, tá? E no caso aqui, o fio 2, a força está empurrando para baixo. Tá? Agora o negócio é o seguinte, você vai utilizar a regra da mão esquerda. Então, vai utilizar a regra da mão esquerda. E nesse caso aqui, ó, nós vamos, nos 2 desenhos, determinar o sentido do campo e o sentido da corrente. Tá? O sentido do campo e o sentido da corrente. Analisando as alternativas. Então, olha só. A primeira, o que ela está dizendo? Que o campo magnético entra na folha. Nós podemos pegar e colocar o campo magnético entrando na folha, porque a gente sabe a orientação da força, e aí a gente vai ver se a corrente elétrica realmente vai estar no sentido que está sendo falado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, campo magnético, ó, entrando na folha. Professor, como que eu faço o campo magnético entrando na folha? Você pega o dedo indicador e aponte para a tela. Com a mão esquerda. Então, ó, dedo indicador, aponte para a tela. Agora, vire sua mão porque, ó, com o dedo indicador apontando para a tela, estica o polegar. Aqui não aparece, ó, estiquei o polegar, certo? Estica o polegar. Agora, o que acontece? Você precisa ainda esticar o seu dedo médio. E ficou para cima, certo? Então, o dedo médio ficou para cima. Observe que a corrente está indo de A para B. Então, ó, com o campo entrando na folha, sentido da corrente de A para B, no fio 1. Isso está certo. Então, atenção, isso aqui é possível, isso é possível.
a corrente indo de A para B e o campo magnético entrando. Tá? O campo magnético aqui, ó, entrando. Isso é possível. No fio 2, o que nós vamos fazer? Tá? O campo magnético é o mesmo nos dois desenhos. Tá? Então, peraí. O campo magnético é o mesmo nos dois desenhos. Deixa eu fazer assim. Ó. Então, esse campo magnético aqui, ele é o mesmo nos dois desenhos, ele é entrando. No segundo desenho, então, ó, mantém aí o campo magnético apontando para a tela. E a força, agora gire seu polegar até que a força fique para baixo. Vai ficar assim. Estica. A corrente agora está vindo de B para A no fio 2. Preste atenção que está escrito aqui, ó, em sentido de B para A no fio 2. Então, em sentido de B para A no fio 2. Deu certinho como falado. A corrente elétrica aqui, simplesmente ela ficou de B para A. Tá? De B para A. E essas configurações realmente acontecem. A resposta correta aqui é a letra A. Tá? Bom, vamos analisar as outras para você ver aí por que estão erradas. Então, deixa eu apagar, né? Deixa eu apagar. Aqui essa corrente que a gente achou, essa outra, e o campo magnético. E daí o que ele fala? Olha só. Campo magnético saindo da folha. O que você tem que fazer? Você tem que apontar o dedo indicador para o seu nariz. Tá? Aponta o dedo indicador para o seu nariz. Pega o polegar da força e, ó, o indicador aponta para o nariz, o dedo da força aponta para o lado esquerdo. Aí a gente vê que a corrente elétrica no fio 1, corretamente ela vem de onde? De B para A. Mas aqui está falando de A para B. Faça a regra na mão, você vai ver que ela vai de B para A e ali fala de A para B. Por isso que essa aqui já está errada. Tá? Na letra C, fala o campo magnético entrando na folha, mesma coisa que a gente já fez no primeiro. E o sentido da corrente de B para A no fio 1. Tá? Se nós fizermos isso, a gente vê que a corrente vai de A para B, o que torna errado a letra C. E na letra D ele fala campo magnético, no caso saindo da folha, aponta para o seu nariz, e o sentido da corrente de A para B nos dois fios. De B para A nos dois fios. Né? Se você pegar, aponta para o seu nariz aqui, ó, o campo, a força vai ser de B para A no primeiro, só que no segundo, o campo, a força, vai de A para B. Tá? Ó, de A para B, porque você vai ver o seu dedo médio apontando para o lado direito. Então tá aí, gente. Isso aqui para aplicação da regra da mão esquerda. Eu sei que em vídeo não é uma coisa muito fácil, por isso é importantíssimo que você faça. Você tem que pegar a sua mão aí e fazer o que eu digo. Aponta para o teto, aponta para o nariz, aponta para a tela, tá? Então é isso que você precisa fazer. Você tem que usar aí a sua mão esquerda, tá? Isso aí é prática.